Você sabe o que está te impedindo de viver com mais felicidade, de viver com mais tranquilidade e menos estresse, ou de simplesmente fazer aquela mudança que você tanto deseja em sua vida, mas sente que algo está te impedindo? Você sabe o que é isso? Bom, eu vou te explicar, vou te trazer as respostas para essas perguntas nessa aula. Então fica comigo aqui até o final, que a nossa aula de hoje vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que você vai curtir o conhecimento que eu venho trazer para você aqui hoje, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Douglas Biondo e sou mentor de mudança de vida. Então, vamos nessa para a nossa aula. Bom, o primeiro ponto que você vai ter que entender aqui na nossa aula de hoje, para começarmos, é que você tem uma personalidade, mas você não é essa personalidade, tá? A sua personalidade é o personagem com que você está atuando em sua vida. Eu vou te explicar aqui para que isso fique mais claro. Você, durante a sua infância, de acordo com as experiências, com as vivências que você teve, você precisou desenvolver uma personalidade para você se dar bem no meio que você estava, para você conseguir amor, atenção, carinho ou as coisas que você queria. E você percebeu que agindo de uma determinada forma, você conseguia ter aquilo que você queria, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, você começou a perceber essas coisas. E isso foi desenvolvendo a sua personalidade. A palavra personalidade significa a máscara pela qual o som atravessa. Ou seja, existe algo na sua mente como se fosse um filtro, que tudo que sai para fora passa através dessa máscara. E essa máscara ela foi condicionada de acordo com as suas experiências na sua infância, principalmente. Tá? Então é importante que você entenda esse primeiro ponto, que você tem uma personalidade, mas que você não é essa personalidade. A verdade é que na sua personalidade está aquilo que faltou para você em sua vida, lá na sua infância. O que faltou para você fez com que você desenvolvesse determinados traços de personalidade. E você deve aprender a lidar com essa personalidade de forma saudável, despertando o seu verdadeiro potencial, o seu verdadeiro eu. Eu já vou te trazer uma imagem aqui que vai ficar mais claro isso para você, tá bom? Vamos entender aqui como que a sua personalidade foi formada. Então eu quero que você entenda que nesse círculo aqui que a gente tem embaixo é a sua mente quando você era uma criança, tá bom? Então essa mente ela é vazia, ela não tinha nada. E as ideias, as experiências, as verdades que chegaram até a sua mente através de outras pessoas foram moldando a sua personalidade, foi criando o seu jeito de ser, tá? E aquilo que eu te falei, dependendo das experiências que você teve, você precisou se adaptar ao meio para poder sobreviver, para poder ter aquelas coisas que você precisava. Principalmente amor e atenção, né? São coisas que nós somos muito carentes e precisamos disso em nossas vidas para nos sentirmos amados, nos sentirmos importantes, nos sentirmos pertencentes a uma determinada família. E essas ideias, essas verdades, essas experiências foram criando a sua personalidade em sua mente. E essa personalidade se transformou no seu jeito de pensar, no seu jeito de viver a vida, no seu jeito de sentir as coisas, no seu jeito de fazer as coisas. Você faz o que você faz por um sentimento. E muitas vezes esse sentimento ele é inconsciente
Eu vou te dar um exemplo aqui da minha própria personalidade, que eu descobri depois de muito tempo, o porquê eu fazia as coisas do jeito que eu fazia. Eu gostava de sempre ser o número um, ser o melhor naquilo que eu fazia. Seja, se, seja na escola que eu estudei, eu gostava sempre de ter as melhores notas, seja no esporte, mesmo eu não sendo o melhor, eu sempre trabalhava para ser o melhor. Mas por quê? Porque no fundo, no fundo, no fundo, eu queria que as pessoas olhassem para mim e vissem que eu era o melhor, que elas me elogiassem, que elas me dessem, aliás, atenção pelaquilo que eu fazia. E isso moldou meu traço de personalidade número 3, que depois eu vou te mostrar. Só que isso, na verdade, é uma grande trava para a sua vida, não é algo bom. Por que que não é algo bom? Porque se eu basear a minha vida nesse sentimento de sempre querer fazer as coisas, muitas vezes coisas que eu não preciso fazer, coisas que eu não gostaria de fazer, mas que eu estou fazendo só para que os outros olhem e pensem, nossa, aquele cara lá é foda, olha o que aquele cara faz. Muitas vezes as pessoas não estão nem aí para você, não estão nem aí para mim, elas estão preocupadas com elas mesmas. Mas nós temos essa coisa dentro de nós mesmos, esse sentimento, esse vazio que ficou por conta das experiências que você e que eu tive na nossa infância, tá? Então isso se tornou o nosso jeito de pensar, de ver o mundo, de agir, que eu gosto de chamar de o seu jeito de ser, o seu estado de ser, tá? Eu vou te explicar mais à frente e as coisas vão ficando mais claras para você, tá bom? Fique tranquilo. A sua missão, a partir do momento que você descobre, né, essa informação que você tem uma personalidade, mas você não é a personalidade, a sua missão é superar a personalidade. Porque ela é a trava da sua vida, é ela quem está ferrando com a sua vida. Assim como no exemplo que eu te dei, eu fiz muitas coisas na minha vida que me trouxeram problemas, que me colocaram em situações que eu não precisava estar, tudo porque eu queria mostrar que eu era o número um, que eu era o melhor a todo custo. E tudo isso por uma questão de ego, para que as pessoas pensassem algo de mim, que no fundo não tem importância o que as pessoas pensam de você. O que realmente importa é o que você pensa sobre si e é o que você faz em relação ao que você pensa de você mesmo, tá? Então, a sua missão, depois de entender que existe uma personalidade em sua mente, é superar essa personalidade. E aqui eu trouxe essa imagem que ela vai representar algo muito interessante para você, tá bom? Essa imagem aqui, ela é para fazer uma analogia, tá? E ela representa o seu ser, é quem você é, tá? Essa imagem representa os teus 3 centros de poder, eu já vou explicar isso, e as 4 dimensões do ser humano, tá? Eu vou te explicar aqui o que são esses 4 Cs e aí depois eu te explico essa imagem, vai fazer mais sentido. Então você deve devolver o controle para quem realmente deveria estar no controle. Como eu te falei, a sua mente ela foi condicionada a ver as coisas, a fazer as coisas de um determinado jeito. Mas na verdade, existe algo dentro de você que é a sua verdadeira identidade, que é quem você é realmente de verdade. Se não tivesse acontecido as experiências que moldaram a sua realidade, moldaram a sua personalidade, você teria apenas
a identificação desse verdadeiro ser, que é quem você é de verdade, tá? Isso aqui já vai ficar claro para você quando eu voltar lá naquela imagem. Fique tranquilo, tá? Então, os 4 Cs que aparecem ali naquela imagem. Primeiro, o cocheiro, né? Não sei se você chama assim, né? Mas eu conheço por esse nome. O cocheiro, que é a programação mental que você tem, a sua personalidade. Tá? A programação mental é a mesma coisa que a personalidade. Ela é o seu jeito de fazer as coisas. Você foi condicionado a pensar de uma determinada maneira, a sentir-se de uma determinada forma e a fazer as coisas, acostumou o seu corpo a agir de um determinado jeito, que são os seus hábitos, tá? O cavalo ali são as suas emoções. E as suas emoções fazem você agir ou não. Ou fazem você agir de uma forma que talvez não precisaria, como eu te expliquei no meu exemplo. O cavalo é o seu poder, o emocional é o seu poder. Tudo que você faz é por conta das suas emoções. Então a gente precisa dominar esse cavalo e usá-lo a nosso favor. A charrete, a carrocinha ali, seja como for, é o corpo. E o corpo ele é impulsionado pelas emoções. E você usa o seu corpo para agir na sua vida. E isso, suas ações geram resultados para você. E o quarto C, que é o seu verdadeiro eu, é o chefe, que é a sua verdadeira identidade, que hoje ela está aprisionada pela personalidade. Lembra quando eu te falei que a personalidade é a máscara através da qual o som passa? Essa máscara, ela está tampando, né? está deixando ofuscado, está deixando ali aprisionado a sua verdadeira identidade. E é essa identidade verdadeira que deveria estar tomando as decisões da sua vida de forma consciente, monitorando a sua personalidade para assumir o controle das suas decisões, dos seus pensamentos. Como você desenvolveu uma personalidade e é ela que está controlando a sua mente, ela está controlando os seus pensamentos e as suas decisões. E isso acontece porque você se sente de uma determinada forma. Essa forma como você se sente em relação à vida, em relação a você mesmo, faz com que você pense de uma determinada maneira e você tome decisões. E as suas decisões te levam a fazer algumas coisas em sua vida. Talvez coisas que você nem goste, mas não sabe por que faz. Faz porque a personalidade está controlando. Mas existe dentro de você algo muito poderoso, que é a sua verdadeira essência. E o que é isso? É o que está te dando vida. É o seu espírito, a sua alma. Essa sim é a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu. Acontece que, como desde criança nós somos condicionados a pensar de uma determinada maneira, e isso vai criando a nossa personalidade, nós nunca paramos para pensar quem realmente eu sou de verdade. Você pode fazer o teste, pergunte para as pessoas quem você é. Elas vão falar o nome delas, a profissão, tudo, menos a verdade, que elas são seres divinos, seres espirituais, vivendo experiências aqui na Terra. E a sua missão é essa: despertar o verdadeiro eu, para que ele assuma o controle da sua mente, das suas decisões, para que você mude drasticamente a sua vida. E o que é melhorar a sua vida? É você ter a vida que você deseja ter, tá? Melhorar o seu emprego, os seus relacionamentos, a sua profissão, o serviço que você presta,
a forma como você lida consigo mesmo e com a sua vida, tá? Então vamos voltar lá à nossa imagem para identificar onde estão esses 4 Cs, tá? Aqui o cocheiro, né, é a personalidade, é a parte mental do seu ser. E é ele que está controlando a charrete, é ele que está determinando para onde ela vai. É o seu jeito de pensar, tá? É ali que está a sua personalidade. O cavalo é o teu lado emocional, são as suas emoções. Ele e o cocheiro devem trabalhar juntos pelo mesmo motivo. Quando o cocheiro não tem controle sobre o cavalo, sobre as emoções, ou ele sabe, né, ele tem consciência do porquê eu me sinto dessa maneira, por que eu tenho esse tipo de emoção, o cavalo acaba ficando sem controle. E imagine um cavalo descontrolado correndo por aí. Ele é muito poderoso, ele tem muita força, muito potencial. Ele iria certamente acabar até matando os dois ali, né, que estão dentro, estão em cima. Então é muito importante que você aprenda a dominar as suas emoções. E como você faz isso? Através da consciência, do perceber as coisas, tá? A charrete, a carroça, é o teu corpo físico. Então você tem 3 centros de poder: a teu mental, né, o centro mental, o centro emocional e o centro físico. E esses 3 centros devem estar alinhados para o mesmo propósito. Eu preciso ter a minha mente e o meu emocional trabalhando juntos para que o meu corpo físico caminhe na direção que eu desejo. Lembra, é o seu corpo que age. É ele que tem as ações que geram os resultados em sua vida. E ali dentro desse corpo, ali dentro dessa charrete, desse corpo controlado pela mente, impulsionado pelas emoções, está a sua verdadeira identidade, que é o chefe, o amo, a essência que está te dando a vida. Quem deveria estar controlando a mente, o emocional e o corpo é a sua consciência. É o espírito que habita dentro de você. É ele que te dá consciência. Entenda que o espírito, o que é o espírito? Ele é uma parte da consciência divina, do todo, de Deus, se você quiser chamar dessa maneira. Eu quero que você faça um teste. Olhe para a sua mão e aí você está olhando, ok? E você fala: essa é a minha mão. Mas de quem é essa mão? Ela é minha mão. Entenda que existe um ser dentro de você. Você apenas não tinha percebido ou identificado ele. Quem está vendo a própria mão é a consciência, é o espírito. Então é esse espírito, essa consciência que está dentro de você que deve assumir o controle. E como que ele assume o controle? Ele precisa despertar, ele precisa conhecer, entender como a personalidade ou a sua mente está condicionada, entender as emoções que te impulsionam e a forma como você age. Porque você conhecendo esses 3 elementos, no seu dia a dia você vai perceber isso acontecendo. E no momento que você percebe, você tem o controle. Você pode agir de uma forma diferente. Você pode mudar o jeito que você está pensando e vendo as coisas. Você pode mudar a forma como você está se sentindo em relação a si mesmo ou o que está te acontecendo. Eu até quero dar um exemplo aqui de uma coisa que me aconteceu hoje. Hoje de manhã, enquanto eu estava na academia treinando. Eu estava já no final do meu treino. E aí eu estava fazendo um exercício de
tríceps. E aí o cara que tava do meu lado na polia ali fazendo a atividade dele, a hora que eu terminei a minha série, ele me olhou e falou, cara, posso te dar uma ideia para você melhorar a execução do seu movimento? E, e eu falei, pode, cara, tranquilo, né? E aí ele foi lá, me deu uma ideia, me orientou. Mas no fundo, eu tava com um sentimento de que, pô, quem que é esse cara para me ensinar alguma coisa? Era o meu ego falando, era a minha personalidade falando. Percebe que uma coisa tão simples como alguém te dar uma opinião ofende o seu ego? Por quê? Porque eu tenho esse traço emocional de me sentir o melhor. Pô, quem é esse cara para me dar uma opinião? Só que eu não sou melhor que ninguém. Eu não sei todas as coisas. E até o que ele me mostrou, poxa, depois eu fiz e ficou muito melhor. Mas se eu tivesse dado ouvidos pro meu emocional, pra minha personalidade, eu não teria deixado o cara me demonstrar, me dar uma dica. E qual o problema nisso? Eu não sou o dono da razão, eu não sei todas as coisas. Mas a minha personalidade foi moldada a pensar desse jeito. Consegue perceber o quanto é poderoso conhecer a sua própria personalidade? Eu creio que sim, é transformador, tá? Vamos dar sequência aqui então. E eu quero te mostrar como que isso funciona na prática. Como que a sua personalidade funciona na prática? Como que como que os três centros de poderes funcionam na prática? E como que você desperta o seu verdadeiro eu para assumir o controle da sua mente e do destino que a sua vida vai ter, tá bom? Eu quero que você olhe aqui agora para essa imagem, tá? O que é essa imagem? Essa imagem representa uma pessoa. Essa imagem é o resultado do teste Enneamind, o teste que identifica a sua personalidade, tá? Eu fui atrás desse conhecimento, eu me formei nesse conhecimento, eu estudei, eu me aprofundo sempre nele, e é a ferramenta que eu uso para ajudar as pessoas a mudarem suas vidas. Porque as pessoas só mudam de vida quando elas entendem o porquê elas fazem o que elas fazem e o porquê elas não fazem o que dizem que vão fazer, o que elas querem fazer, mas elas não fazem. Então, essa imagem aqui, ela te mostra isso. O problema é que nem todo mundo entende isso, né? Então é por isso que eu estou aqui para mostrar, né, para falar e explicar essa imagem para as pessoas, tá? Essa imagem aqui é o resultado do meu teste, né, a Mind, tá? Essa é a minha personalidade e vamos falar sobre ela hoje, tá? Eu quero usá-la de exemplo para você entender como funciona na prática, tá? O primeiro ponto aqui que eu quero identificar para você são os três centros, tá? Você pode ver que aqui em vermelho, laranja e amarelo, nós temos três traços, o T2, o T3 e o T4. Isso aqui representa o teu centro emocional. Você tem três centros, né? O mental, o emocional e o físico. E em cada centro você tem três traços de personalidade. Sempre um deles será predominante. Tá? E é esse que, na maioria das vezes, faz com que você tome determinadas decisões, determinados comportamentos. Tá? Então você vai ver aqui que o azul, os tons de azul é o mental e os tons de verde é o físico. Tá bom? E aqui no meu traço emocional, nós temos o traço 3 como predominante e o traço 2 sendo o secundário. Então são esses dois traços que determinam o meu jeito de sentir, as minhas emoções, que a minha personalidade foi condicionada. E esses traços mostram aonde a minha personalidade está travando a minha vida.
Lembra que eu falei para você que a sua missão é superar a personalidade? A personalidade não é para você se identificar e ficar orgulhoso, não. Ela é o que está causando problemas em sua vida, tá? Então você precisa aprender a superar a personalidade, viver de forma consciente, de acordo com o seu verdadeiro eu, tá? Esse ser que te dá vida, tá bom? Então vamos lá. O meu traço 3, né, como eu já mencionei aqui para você, já comentei sobre ele, o que ele faz? Ele faz que a pessoa tenha uma busca excessiva pelo sucesso. São pessoas muito vaidosas, né? Tem altas chances de ser pessoas muito vaidosas, então são pessoas que estão muito preocupadas com a sua imagem, com o seu corpo, com a sua aparência, né? Você consegue identificar um tipo 3 de longe, aquele narizão empinado, né? E, e o problema do tipo 3 é que ele gosta de fazer as coisas para se tornar o número um. Ele quer ser o número um. E nem sempre ser o número um é ser o melhor naquilo que você faz. Às vezes você vai pagar um preço muito alto para se tornar o número um. Um exemplo disso são pessoas que fazem procedimentos cirúrgicos para terem um corpo extremamente moldado. Tudo para que as pessoas olhem e pensem, nossa, olha como aquela pessoa é bonita, tem um corpo maravilhoso. E muitas vezes perdem a própria vida a troco disso, a troco dessa emoção. Mas isso foi um traço que essa pessoa desenvolveu durante a sua vida por algum motivo. O traço número 3 ele gosta de acumular coisas para mostrar para os outros que eu tenho mais, eu sou o melhor, né? Eu tenho mais estudo que você. Tudo é por conta do orgulho, tudo é por conta do ego. E é por isso que você tem que se libertar da personalidade. Junto disso vem o meu traço 2, então isso faz de mim uma pessoa que busca sucesso, né? E é muito carente de amor, de atenção. Muitas vezes tem dificuldade em dizer não para as pessoas. Tudo porque quer ser elogiado, né? Quer que as pessoas te vejam como uma figura que é um exemplo de vida e tal. Mas eu posso garantir que essas pessoas têm um vazio enorme dentro delas mesmas, e é por isso que elas buscam tanto esse sucesso, porque elas acham que elas tendo ou fazendo muitas coisas, as pessoas vão gostar e vão amar elas, tá? E no traço mental, que é o azul aqui, né? Deu um bug, o azul. Existem alguns pontos que eu precisei ter muita consciência sobre a minha personalidade, principalmente pelo meu objetivo de vida, tá? É importante que você entenda aqui que sempre que eu faço uma análise de personalidade, qual tipo de orientação que eu dou para a pessoa? Eu oriento ela com base no objetivo de vida que ela tem. Se ela me fala que o objetivo dela é, por exemplo, se ela fala que o objetivo dela é ter um negócio próprio, trabalhar né, da onde ela quiser, construir o próprio negócio, eu vou olhar para a personalidade dela e vou perceber quais traços vão impedir ela de chegar àquele resultado e eu vou orientar ela, ó, você precisa cuidar com isso, você precisa ter consciência sobre isso, precisa melhorar nesse ponto, ter cuidado nesse ponto. E é por isso que isso faz realmente diferença na vida das pessoas, tá bom? Então vamos lá pro traço mental. Qual foi as orientações que eu recebi, né, quando eu fiz aqui a minha análise sobre o meu traço mental, de acordo com o meu objetivo? No traço mental, o meu traço menor é o número 5 e o maior é o número 7. E o que isso faz de mim? Primeiro, uma pessoa que tem um desejo imenso de gastar dinheiro. Gasta muito mais do que ganha. O dinheiro sai muito mais do que entra. Então esse é um ponto que eu precisei monitorar minhas finanças. Senão eu não consigo construir
minha própria empresa, o meu negócio. Ponto número 2. O traço 7 tem muita dificuldade em terminar o que começa. Então, às vezes eu tenho uma ideia, pô, traço 7, muitas ideias, começa muitas coisas, mas nunca termino. E esse era um ponto que me pegava muito. Eu tinha muitas ideias, muito inovador, mas quando eu começava a colocar em prática, gera tédio, é difícil, é cansativo. Então logo eu abandonava, porque o traço 7 gosta do entusiasmo das coisas novas. Esse é um traço que tem que cuidar muito nos relacionamentos quando ele é predominante, porque você viver casado por 40 anos é uma coisa que exige muito tempo, muita paciência, né? Muito esforço. E o traço 7 gosta de novidade. Então é uma coisa que pode gerar até traições. Outra coisa, o traço 5 baixo é uma pessoa que não busca o estudo científico, o saber o porquê das coisas, ir entender a fundo como as coisas funcionam. E para o campo que eu trabalho, é fundamental entender como as coisas funcionam. Então, é esse ponto eu também tive que ter atenção. Eu vou estudar para falar para os outros que eu já li 300 livros, eu já fiz 1000 cursos. Para quê? Para inflar o meu ego? Ou eu realmente vou estudar para entender como a mente funciona, como as coisas funcionam, para de fato ajudar pessoas? Então, esses foram pontos que realmente mudaram o meu jeito de perceber a minha vida. E que se eu não tivesse conhecido isso, provavelmente eu ainda estava patinando muito em minha vida. Porque a personalidade ela é sutil, você não percebe ela agindo se você não sabe que ela existe e como ela funciona. É complicado. E aí vem o mundo físico, né? Os traços verdes. E o meu traço predominante é o tipo 1. E o tipo 1 é aquele cara perfeccionista, né? Eu tive que aprender a ser dessa maneira, porque eu tinha muitas pessoas que me cobravam que eu deveria fazer as coisas muito bem feitas. O traço 1 é bom porque você vai fazer as coisas bem feitas. Ele nunca vai fazer as coisas mal feitas. O problema é que ele acha que nunca está bom o suficiente, que nunca está perfeito. Então, antes de começar essa aula, eu tive que lidar com o meu traço 1, porque eu olhava e eu falava, não, não tá bom ainda. Não tá perfeito ainda, mas não vai ficar perfeito. Eu falei, não, tá bom assim, eu vou gravar essa aula e ela vai ficar como vai ficar. Depois eu posso preparar uma aula melhor e eu vou aprimorando as minhas aulas ao longo do tempo, assim como a minha habilidade em comunicar essas informações. Mas se eu ficar preso ao perfeccionismo, eu nunca vou sair do lugar, as coisas nunca vão acontecer, né? E o meu traço 8 e o meu traço 9 sendo o mesmo percentual, isso faz de mim uma pessoa procrastinadora, né? Que é o traço 9. O 8 ele já é uma pessoa que age, ele pensa depois, ele faz primeiro. É uma pessoa muito empreendedora, que vai para cima, que faz as coisas acontecerem. Mas como o meu traço 9 ele é muito equilibrado com o 8, é o mesmo percentual, isso faz de mim uma pessoa procrastinadora, né? Tem muita dificuldade em agir. Juntando com o traço 1, então, que nunca está perfeito, era onde eu tinha muita dificuldade em fazer as coisas, em colocar em prática as minhas ideias. Tinha muitas ideias, gostava de se aparecer para os outros e tinha muita dificuldade em colocar em prática. Pense uma pessoa dessa maneira tentando criar um negócio próprio. Nunca ia dar certo. Mas graças a algo, né, graças ao meu mentor que desenvolveu isso, que me mostrou isso e que me ensinou como usar essa ferramenta também para ajudar outras pessoas, eu tive a oportunidade de perceber, conhecer a minha personalidade e começar a ter consciência sobre ela. Bom, deixa eu voltar aqui em tela cheia. Então, o que eu quero que você entenda é que você tem uma personalidade, mas você não é a personalidade. Você precisa aprender
qual é a sua personalidade, para que você entenda como ela funciona, para que você possa perceber ela atuando e aí sim realizar mudanças internas e mudanças externas em sua vida, tá bom? Agradeço pela sua atenção, pelo seu tempo, espero que essa aula tenha trazido uma luz para a sua consciência. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa, deixe aqui abaixo nos comentários. Não deixe também de se inscrever aqui no meu canal. E eu vou deixar um link aqui na bio, caso você queira conhecer a sua personalidade, para que você me chame no WhatsApp e a gente marque a sua sessão de análise, tá bom? No mais, um grande abraço e até a próxima aula. Fui!